dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma revisão de um conteúdo que vocês já viram, já estudaram, certo? Iremos tratar desse conteúdo que é a ortografia, o uso do mas e mais, certo? Então, dentro da ortografia, o mas e o mas, eles são duas palavras que têm um som parecido, no entanto, são utilizadas em contextos distintos, certo? Então, no nosso dia a dia, no discurso informal, seja no diálogo que vocês têm com amigos ou com a família, é comum nós ouvirmos as pessoas falando mais com i, quando na verdade elas querem se referir à expressão mas, sem o i, para dar aquele sentido de oposição à frase, certo? Então, por isso é importante nós falarmos certo e também escrever certo, escrever adequadamente. E quando que eu devo usar o mas sem o i? O mas é usado principalmente como conjunção adversativa, certo? Ele indica, né, indicado uma ideia de oposição. Ele pode ser substituído por porém, todavia e contudo. Então, vejamos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui. Eu iria ao teatro, mas não comprei o ingresso. Ele acertou 10 questões, mas foi reprovado. Se vocês observarem bem, né, nessas duas frases, nesses dois exemplos, ela está relacionado ele está relacionado o mesmo que dizer com porém, contudo, todavia, certo? Então, o mas aqui, ele está relacionado, ele pode ser substituído pelo porém, contudo, todavia, certo? Ele está dando aí uma ideia de oposição. Então, quando ele diz eu iria ao teatro, certo? Ele pode utilizar o porém e aí fazer essa oposição na frase. Então, quando a frase diz eu iria ao teatro, mas não comprei o ingresso, pode significar dizer que eu iria ao teatro, porém não comprei o ingresso. Ou seja, eu iria ao teatro, mas como eu não comprei o ingresso, eu não irei, certo? Uma dica importante para você compreender melhor é trocar o mas por porém, contudo e todavia, certo? Você pode utilizar essas três palavrinhas para poder trocar esse mas dentro da frase, dentro do diálogo. Agora vejamos aqui os exemplos aqui abaixo, trocando o mas por essas palavrinhas que a gente pode substituir na frase. Então, vamos lá. Eu iria ao teatro. Olha só, em vez do mais, eu coloco porém, não comprei o ingresso. Veja, eu troquei o mas, sem o i, por porém, certo? Que dá o mesmo sentido. Vejamos aqui a segunda frase. Ele acertou 10 questões, todavia foi reprovado, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu troquei o mas por porém na primeira frase e na segunda frase eu troquei por todavia, que dá o mesmo sentido da palavrinha mas. E quando que eu devo utilizar o mais com o i? O mais, ele é usado principalmente como advérbio de intensidade ou conjunção aditiva, certo? Lembramos que o advérbio de intensidade, ele está se referindo à quantidade. É aqui bastante, demais, mais, menos, muito, certo? E a conjunção aí aditiva está se relacionando, está se referindo à questão da adição. Ou seja, ele está se referindo o mais à quantidade, à intensidade e à adição. Então, vejamos alguns exemplos. 30 mais 10 é 40. Na segunda frase. Ela é a mais bonita da turma, certo? Então, aqui nos dois exemplos,
você pode observar que está relacionado à quantidade, certo? A intensidade e a adição. Ou seja, você deve utilizar mais com i, certo? Para ser, é, para poder você entender mais essa regrinha, você pode utilizar esse mais com i quando você for se referir à quantidade, à intensidade e à adição, certo? Na questão de numeração, certo? Quantidade. Uma dica importante, você pode trocar o mais com o i por menos. Então vejamos aqui as frases abaixo. Exemplo, primeira frase. 30 menos 10 é 20. Ela é a menos bonita da turma, certo? Então vejamos aqui. Isso aqui reafirma o que eu já havia falado anteriormente, certo? Que é mais e mais escrito com i, ele está relacionado, né, à quantidade de intensidade e à adição também. Então, por isso que trocando mais por menos na frase, você consegue identificar que a escrita seria mais com i e não mais sem i, certo? Então, para vocês identificarem, quando vocês forem utilizar o mas sem o i, vocês podem trocar ele por porém, contudo, certo e todavia. E o mais com i vocês podem trocar pelo menos, certo? Que vocês vão conseguir aí saber identificar e saber diferenciar cada um deles.